Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Não me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a nossa meditação profunda, meditativa do volume 1. Estamos no capítulo 8. A alma reclama dos pecados e falhas cometidas, mas Jesus não quer que se perca tempo pensando no passado. Fiquei tão surpresa que não sabia o que fazer para reparar. Eu sofri um pouco de mortificação. Pedi ao confessor por outras, mas poucas delas me foram permitidas. Então todos pareciam sombras para mim, e eu não pensava mais nos meus pecados, mas ficava cada vez mais perto deles, pois tinha muito medo de me afastar e piorar. Isso antes que eu mesmo não possa expressá-lo. Eu não fiz mais nada quando estava com ele, que disse a ele a dor que sentia por tê-lo ofendido. Sempre pedi perdão a ele, agradeci a ele que havia sido tão bom comigo e disse-lhe de coração: veja, ó Senhor, o tempo em que perdi enquanto não te amava. Assim, não pude dizer outra coisa senão o grave mal que eu fiz. Finalmente, um dia, em recuperação, ele me disse: eu não quero que você pense sobre isso. Quando uma alma se humilha, convencida de que fez algo errado, e lavou sua alma no sacramento da confissão, e está pronta para morrer em vez de me ofender, continuar pensando no mal cometido é uma afronta à minha misericórdia, um impedimento para segurá-la ao meu amor, porque assim sempre procura em sua mente envolver-se na lama do passado. Ainda me impede de fazer com você voos para o céu, porque sempre está com essas ideias contidas na sua mente, buscando somente pensar nelas. E então veja bem, não me lembro mais de nada, esqueci completamente. Você vê alguma coisa em mim de rancor ou sombra? E eu lhe disse: não, Senhor, você é tão bom, mas senti meu coração partir com ternura. Bem, você quer levar essas coisas adiante? E eu: não quero. E ele disse: então fiquemos só pensando em nos amar um ao outro e nos contentar. Fiat. Então é isso. Olha que preciosidade de conteúdo nesse texto, né? Jesus falando com a gente claramente o seu amor, a sua misericórdia. E algo que muitos precisam ouvir, né? Muitos precisam se conscientizar disso, né? Então a gente, por essa verdade, por essa palavra, Jesus deixa muito claro. Mas vamos lá, vamos desde o começo. Fiquei tão surpresa, ela ouviu tanto sobre os pecados dela, né? Descobriu tanto sobre o mal, da maldade dela mesma, né, e tal. Viu a sua dificuldade de amar a Deus, né? Viu? Isso é a dificuldade de cada um de nós. Todos nós temos isso, né? É algo normal isso em nós, infelizmente, por causa do pecado original. Então ela ficou surpresa. Não sabia como fazer para reparar esses pecados que ela tinha cometido, essas ofensas. Ela ficou, né? A gente sente esse mal-estar. É normal a gente sentir. É espiritual essa sensação, né? Mas a gente não pode ficar preso nessa sensação. Então ela sofreu um pouco de mortificação para tentar reparar. Pediu ao confessor por outras, mas poucas foram dadas a ela, permitidas, por causa do estado que ela estava. Então todos pareciam sombras para mim e eu não pensava mais nos meus pecados. Estranho ela falar que não pensava nos pecados. Ela acabou de falar que ela só pensa nisso. Né? Esse trecho ficou meio estranho, né? Mas a verdade é isso que ela está fazendo. Ela está pensando nos pecados. Mas eu ficava cada vez mais perto dele, de Deus, eu acho. Eu acredito que é mais perto de Deus.
agora lendo com mais calma, que na hora que eu li a primeira vez pareceu que era perto dos pecados. Pois tinha muito medo de me afastar e piorar. Então ela ficava muito perto de Jesus, pois ela tinha muito medo de se afastar e piorar. É uma sensação que a alma que está buscando Deus profundamente, que quer fazer sua vontade, que quer, agradar a Deus, que não quer mais ofender a Deus, que ama a Deus generosamente, mais do que a si próprio, tal. Essa pessoa realmente, ela não quer mais se afastar de Deus, ela não quer mais se afastar de forma alguma das coisas do céu, não quer. Ela não quer ficar na terra, ela tem medo de se perder na terra, tal. E esse é um sentimento perigoso, porque é um sentimento que é humano da pessoa. E a pessoa precisa, morrer o querer humano dela. Não pode mais ter vida, A alma não pode mais ter vida no querer humano. Esse é o trecho da oração, que a minha alma não volte a mais ter vida no querer humano. É a oração que nós fazemos, na consagração à divina vontade. Eu não fiz mais nada quando estava com ele, que disse a ele a dor que sentia por tê-lo ofendido. Ela não fazia mais nada, só falava disso, sempre pedindo perdão a ele. Eu também passei por uma fase muito forte pedindo perdão a Deus também. O tempo todo pedindo perdão, o tempo todo pedindo perdão. Aí depois eu comecei a tomar consciência, não é isso que ele está querendo, Ele quer que eu acredite, que eu confie. Aí eu comecei a falar: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Porque eu leio tudo isso, fico estudando essas coisas, fico vivendo essa vida. E de repente eu fico acreditando que eu ainda tenho pecado, sendo que na vida, na divina vontade, não tem pecado. E aí eu fico falando: Jesus, eu confio em vós. 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 Direto, o tempo todo. Agradeci a ele que havia sido tão bom comigo e lhe disse de coração: veja, Senhor, o tempo em que perdi enquanto não te amava. Chorando. E assim, não pude dizer outra coisa senão um grave mal que eu fiz. Finalmente, um dia, em recuperação, ele me disse. Aí é o que ele fala aqui, Ele fala para todos nós. Principalmente pessoas que se abortaram, pessoas que fizeram vasectomia, ligação de trompa, principalmente famílias, que já estão buscando Deus profundamente, ficam ouvindo essas coisas e acham que fizeram uma coisa tão grave, que querem reparar o erro, Tomar cuidado, A pessoa fica tão focada no pecado, que ela acha que ela precisa reparar dessa forma. Pode ser que sim, pode ser que ela possa fazer isso, mas depende da intenção. Então, uma pessoa falou comigo que iria reverter a ligação das trompas, Aí eu peguei e falei para ele assim: olha, depende da intenção. Se for uma intenção realmente pura de agradar a Jesus, só por Jesus, por amor a Ele, somente por isso, para fazer Ele feliz, se for um sentimento puro para Deus, para que Deus possa ser glorificado, amém. Aí teve outra pessoa que disse que fez isso e que teve um filho depois, e um filho maravilhoso, que fez essa reversão da cirurgia e teve um filho ainda. Então foi para algo muito grande, muito maravilhoso, Então foi vontade de Deus, foi abençoado por Deus essa atitude, Foi de todo o coração. Não foi para poder enfiar a goela abaixo de Deus, porque tem coisas que a gente quer fazer igual os autores da lei. Ó, Senhor, eu sou daquele jeito que o Senhor está querendo. Eu quero ser daquele jeito que o Senhor quer, Eu quero ser uma pessoa sem nenhum impedimento na minha consciência, de que eu posso chegar no Senhor e em pé olhar nos seus olhos. E não é isso. A gente tem sempre que ser o publicano, aquele que se arrepende, aquele que se humilha, Aquele que sabe que fez algo errado. E no sacramento lavou sua alma. E se lavou na alma, está pronto para morrer, Ao invés de ofender a Deus novamente. Então, no meu caso, meu marido também fez essa cirurgia e o padre disse para ele que ele não precisava se preocupar mais com isso. Que não precisava mais se preocupar. Porque o problema dessa cirurgia é que a pessoa não se arrepende de ter feito. Porque foi algo que ela pensou muito para fazer. Então, ele foi e confessou o seu pecado, consciente que fez algo que ofende a Deus, algo contrário a Deus.
E o padre deu absolvição clara, né? E ele não confessou só uma vez, confessou várias vezes. E o padre falou assim, não precisa se preocupar, você está insistindo na burrice, né? É a mesma coisa que Jesus disse aqui para Luísa, não precisa se preocupar, né? Você sabe que fez o mal, você está arrependido, você está consciente que é o mal, você quer ficar bem com Deus. Então, a intenção é pura de confissão mesmo, de entendimento de que não quis, né, ofender a Deus com aquilo, não precisou reverter, porque o padre falou que não precisava. Então, se o padre disse, é Jesus falando. E aí, confiar na misericórdia de Deus e seguir em frente, não adianta. Não adianta chorar, não adianta, né, não é questão de medo, não é questão de nada, não é questão de, né, é confiar. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua colocação, faz como achar melhor. É um exemplo que eu estou colocando para vocês de uma partilha que aconteceu semana passada no nosso grupo de estudo, né? E vamos lá. Aí ele fala aqui, quando uma alma se humilha, totalmente convencida de que fez algo errado e lavou sua alma no sacramento da confissão, e ela está pronta para morrer em vez de me ofender, né? E ofender, ele até colocou aqui, continuar pensando no mal cometido. Me ofender é continuar a pensar no mal cometido. É uma afronta à minha misericórdia. Então, quando você não acredita na misericórdia de Deus, quando você acha que Jesus vai ficar lembrando do seu pecado sempre, né? Se você vai morrer e você vai continuar com isso na cabeça, é aquela formação do Adão, né? Que a gente fez do Adão. A formação que eu falei sobre a culpa, né? Que o erro que fez de Adão perder de verdade o dom da divina vontade foi justamente ele se sentiu um estranho depois que ele cometeu o pecado. Ele não conseguiu se perdoar diante de Deus, não conseguiu mais aceitar o olhar de Deus sobre ele como alguém puro. Ele não entendeu o que era para ele se arrepender, pedir perdão para o pai e voltar à vida comum com o pai, de relacionamento puro com o pai. Ser uma criancinha que, papai, eu fiz uma coisa errada, me perdoa, papai, né? E caminhar, né? Confiando em Jesus, confiando em Deus, Não, ele sumiu, vaporou, se vestiu, se sentiu nu, se sentiu envergonhado, ficou com aquela culpa na cabeça, confrontando o mal cometido, né? E também e não se arrependeu, porque ele disse para Deus, foi a culpa da mulher que o Senhor me deu. Então ele não assumiu também a responsabilidade pelo ato que ele cometeu. Ele ficou jogando a culpa na mulher. Então Adão, ele agiu totalmente contrário do que nós temos que, né, fazer, né? Ficou justificando o seu erro por outra pessoa, empurrando para outra pessoa e ainda depois se sentiu tão ingrato com Deus, tão, né, indigno de Deus que se sentiu nu, totalmente nu. E isso demonstra claramente, né, que perdeu o vínculo de amor com Deus. Agora ele estava se sentindo um escravo na casa do pai, não era mais filho. Se vestiu com a roupa de escravo nesse momento, né? Estou na casa dessa pessoa de empregado. Eu não deveria ter pego nada dele, porque eu sou empregado. E não entendeu que aquilo era dele, que aquela fruta era dele, né? Ai, mas aí ele não podia ter comido, né? Não podia ter comido. Era um teste, gente. Era um teste que Deus estava dando para ele, para ver se ele confiava em Deus. Ele não confiou. Ele se sentiu um estranho diante de Deus depois. Ele não conseguiu ter esse relacionamento de voltar para a casa do pai, pedir perdão, né? Ele agiu totalmente contrário. Só ler lá o Gênesis, claramente você vai entender isso, né? Um impedimento para segurar ao meu amor. Isso é um impedimento, esse sentimento. É uma afronta à misericórdia de Deus. Ele é misericordioso desde quando criou Adão, não mudou, não. Deus não muda, ele é imutável. Então, é uma afronta à minha misericórdia, um impedimento para segurá-la ao meu amor. Você, né, é um impedimento que não faz te amar a Deus, porque Deus está sendo ofendido continuamente pela visão do pecado que você mantém, né? Envolver-se na lama da mente, fica procurando se envolver-se na lama do passado.
porque sempre procura em sua mente envolver-se na lama do passado, né? De ficar pensando, repensando o que fez de errado. E impede de fazer com você voos para o céu. Então, isso impede de Deus, de Jesus, fazer com você voos para o céu, de derramar a sua graça, né? Porque sempre você está com essas ideias contidas na sua mente, lambendo o cérebro, buscando somente pensar nelas. E então, veja bem, eu não me lembro mais de nada. Jesus deixa claro, eu não me lembro mais de nada. Eu esqueci completamente. Jesus não fica no pecado. Jesus, ele fica no amor, ele fica no entendimento do amor da pessoa com ele. Ele não fica, ele esqueceu completamente. Você vê alguma coisa de mim, rancor ou sombra? Não, ele não tem rancor nem sombra. É um Deus que realmente apaga o pecado confessado. Então, a gente confiar nisso, permanecer nessa verdade e seguir em frente. Não tem outro caminho, além de seguir em frente com Jesus. E Jesus, eu confio em vós. Amém? Fiite.